sem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Em Corinto, Paulo está escrevendo para um povo que estava acostumado com duas realidades dos jogos. A primeira era dos Jogos Olímpicos, com todo o seu início ali de Atenas. Agora, em Corinto, tinha um tal de um jogo lá, que a história diz que chamava Jogos Istímicos. Não me pergunte o que quer dizer isso, eu não tenho nem ideia. Mas o fato é que os Jogos de Corinto só perdiam em tamanho e de número de atletas que participavam para os Jogos de Atenas. Para você ter uma ideia do tamanho, era um baita jogo. Corinto também era uma das maiores capitais da época, com controle romano, com influência grega. Para você ter uma ideia, a população, nós pensamos cerca de 250 mil pessoas, alguns sugerem 400 mil escravos servindo esses caras, até uma cidade grande. Em Corinto tinha ciência, em Corinto tinha esporte, em Corinto tinha prostituição também. Naquela época, se falar que um cara era corintiano, era falar que ele era adepto a práticas imorais de sexualidade. Engraçado, né? Hoje é alguém que torce pro glorioso time, amém, Lázaro? E então eles sabiam que era esporte, eles sabiam que era jogos, eles viviam nisso, eles viviam nesse drama. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente. Segundo é que nessa época que Paulo está escrevendo isso, já tinham passado talvez 300, 400 anos de história de helenização no mundo, que é o mundo em que Jesus vem, que é um mundo helenizado, e que esse mundo, a influência dos jogos era tão grande, a influência do esporte era tão grande na Palestina de Jesus, que nós temos relatos históricos de 2000 anos de história, historiador, nada a ver com fé, historiador dizendo, que era comum na época de Jesus, os caras que serviam no templo, largar o templo para praticar esporte. Olha que chocante. Deixava o seu serviço, não, hoje eu não tenho culto não, hoje eu vou correr. Normal, prática normal, você vê a decadência. Mais que isso, uma geração anterior a essa começou a impedir, claro que me refiro aqui aos judeus, a circuncisão. Os pais não queriam mais circuncidar seus filhos. Por quê? Porque o costume grego, dependendo do esporte que se praticava naquela época, era praticar o esporte pelado. Então, como você vai deixar o seu filhinho praticar o esporte pelado? Vão ver a circuncisão nele? É judeu. Para evitar isso, os judeus falaram, nós queremos que nossos filhos sejam como os gregos. Ninguém vai reparar se ele é judeu, se ele é grego. Começaram então também a eliminar a circuncisão naquela época. Só para mostrar para você o nível de influência que passou. Então esse é o mundo que Paulo está lidando. E aí ele escreve e dá esse exemplo lindo nessa carta, quando ele fala como se todo mundo soubesse exatamente. Ele faz uma pergunta como se essa pergunta já tivesse a resposta na cabeça de todo mundo que ouve a pergunta. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Vocês não lembram que é assim que a gente bate palma e fica lá querendo que alguém ganhe? Todo mundo sabe disso, um só ganha. Aí ele traz a realidade da fé, dizendo, corram de tal modo que alcancem o prêmio. É interessante que ele está dizendo que numa corrida existe a singularidade do competidor, mas existe um mundo, é plural, são várias pessoas correndo. Então, no primeiro momento ele está dizendo, gente, o que eu estou tentando dizer para vocês aqui é da singularidade da sua vida. Como um atleta que corre pode estar no meio de tantos outros atletas, é ele que quer ganhar. A ideia é dele, por mais que sejam muitos competidores. Então ele fala, você que me ouve, pessoal de Corinto, corra para vencer. Fique atento à sua corrida. Alcance o prêmio. Aí ele vai decifrar o prêmio, né? Ele fala, todos os que se competem, número 1, se submetem a um treinamento rigoroso. Isso aqui é óbvio, né? Não precisa explicação, a gente sabe disso, a gente viu gente sofrendo nesses jogos, falando dos seus treinamentos, falando quão árduo era. E ele diz, esse é o que a gente sabe que é verdade. Agora, todos eles fazem para obter uma coroa que logo perece. Porque a coroa, como a gente já viu em filmes, eram coroas de louro,
né? Eu vi também algumas inscrições históricas que usavam algumas coroas feitas de celery. Não me pergunte como eles faziam isso. Eu nem sei mais o nome de celery em português. Como é celery em português? Salpicão. Salpicão. Não, é poró. Alho poró, né? Não, poró é o alho. Celery. O que é celery? Salsão. Algumas coroas eram feitas de salsão, outras de ouro. Então Paulo está dizendo aqui, a galera passa por tudo isso sim, por uma coroa que murcha, né? Porque até isso, né? A coroa acabava ali o jogo, você não guardava com uma medalha grandona lá de ouro, ela ia murchar, e no máximo você podia, não dava nem naquela época, eu falava, vou guardar dentro da minha agenda, né, dobrado, como as meninas faziam em algum momento dos anos 90, lembra? Aquelas agendas enormes que até lata de Coca-Cola colocava no meio, ficava desse tamanho a agenda assim. E ele fala, não, essa coroa ela murcha, ela some. Aí Paulo dá um exemplo. Sendo assim, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha que bonito, ele pega a realidade desse pessoal de Corinto, essa galera que sabe o que é corrida, essa galera que sabe o que é esporte. Ele mostra que é algo individual, o atleta é individual e que nós na corrida da fé é individual. Eu não posso responder por você, você não pode responder por mim. E ele fala assim, você tem que entrar nessa para vencer, não é um passeio no bosque. Como a gente viu todos os atletas o tempo inteiro, eu vim aqui para ganhar o ouro. Ninguém chegou lá e falou, eu vim aqui para ser o último, porque bom é participar. Por mais que o cara soubesse que os índices deles eram ruins, a ideia dele sonha, não, da esperança. Às vezes a gente vê o cara lá no finalzão da corrida, né? Fala, o que esse cara está fazendo aí? Não, mas tinha uma esperança de ter um índice melhor, de alguma coisa acontecer, né? É assim. Paulo fala, olha, a gente corre por uma outra coroa e a nossa coroa é eterna, número 1. Número 2, fica a pergunta. Como que a gente está correndo essa corrida? Paulo deixa claro que os caras lá tinham treinamento, então a gente tem que ter treinamento. Paulo deixa claro que eles tinham disciplina, então ele está fazendo comparações, então ele está trazendo, na espiritualidade também tem disciplina. Paulo está dizendo, sim, eles querem um prêmio, e o nosso prêmio ainda mais, é um prêmio eterno. Porque o fim da espiritualidade é a eternidade. É chocante isso. E é tão lindo você ler isso em 2012, né? E tão atual. Né? Um texto de 2000 anos, você fala, ele estava pegando tudo aquilo e dizendo, não se esquece, nós estamos numa corrida que é mais valiosa que os Jogos Olímpicos. E é lindo, né? Os Jogos Olímpicos são lindos. Vai ser triste amanhã ver o final. Eu amo, eu podia ficar a vida inteira nos Jogos Olímpicos, né? Eu ficava lá chorando. Eu choro cada depoimento dos caras. É lindo. Mas Paulo está tentando lembrar. É legal sim, tem uma glória sim, é bonito, tem treinamento, mas é mais importante a gente perceber como que a nossa corrida está acontecendo em busca desse prêmio. Isso que eu queria deixar no nosso coração nesse final de Jogos Olímpicos, essa pergunta. Quando você estiver lá vendo amanhã o Closing Ceremony, pergunte para você mesmo, como anda a sua corrida da espiritualidade? Na sua individualidade. Não é nos outros, não é a igreja, não é o coletivo, é você. É você. Porque Paulo fala assim, como um só leva um prêmio. A sua espiritualidade, só você pode responder por ela. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque a tua palavra é sempre atual. Sua palavra é sempre verdade, Senhor. E nós te agradecemos porque nesse momento de Olimpíada tão gostoso, nós podemos abrir tua Bíblia, a tua palavra e ver tanta verdade para hoje. Então eu te peço, Senhor, ajuda-nos a responder essa pergunta de como anda a nossa corrida, de como anda a nossa caminhada rumo a esse prêmio eterno, a essa coroa que, como a Bíblia nos ensina, é incorruptível. Ajuda-nos, Deus, a responder essa pergunta e não ficar somente com a resposta se estamos bem, se estamos mal, se estamos indo a trancos e barrancos ou se estamos ganhando os pódios da espiritualidade. Deus, independente das respostas, eu te suplico que todos nós possamos crescer na consciência dessa corrida e que em cada ação, em cada atitude, em cada contato, em cada relacionamento,
Seja este horizontal ou vertical, seja esse com as pessoas que nos cercam, seja esse daqui da terra para com os céus. Que venhamos a crescer, Senhor, para que tenhamos uma corrida de sucesso, uma corrida de uma espiritualidade que cresce, uma espiritualidade que não depende de ninguém ao redor, assim como o atleta na hora ali da corrida do jogo, ele depende da sua performance, do seu melhor. Então ajuda-nos, Deus, dar o nosso melhor para que a nossa performance espiritual seja tão digna quanto o prêmio que nos está reservado, segundo a Tua palavra, de uma coroa incorruptível da eternidade. Pai, continue conosco nesta noite, enquanto comemos, enquanto conversamos, continue com a Tua graça sobre nós, com a Tua bênção, e dá-nos também, Pai, uma semana na Tua presença. Pai, abençoe aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão aqui na Europa, aqueles da igreja que estão viajando em qualquer outro lugar, ser com eles e traz de volta já nessas semanas que virão, debaixo da Tua proteção, Senhor, e traga-nos quarta-feira para continuarmos estudando a Tua palavra e andando juntos como um bando de atletas que sabem da corrida que estão participando. Em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com todo Israel de Deus, e esteja também com a Sheila, Senhor, nesse momento de enfermidade. Ser com a Tua filhinha e visite-a também com a Tua cura e paz, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Você quer orar por ela, tá?